Olá pessoal, já estamos de volta com o nosso programa diário aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre os fatos mais relevantes do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar que o STF decidiu confiscar os recursos da Starlink para pagar a dívida de mais de 18 milhões de reais da plataforma X. Você vai saber dos detalhes aqui conosco. Comissão dos Direitos Humanos do Congresso americano diz que está elaborando lei para combater atos irregulares das autoridades brasileiras. E Vladimir Putin, presidente da Rússia, ameaça o Ocidente. Se a Ucrânia usar armas de longo alcance, a guerra vai escalar para um nível inimaginável. Esses são os principais destaques do nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. O presidente Putin da Rússia está com medo. É isso mesmo, ele está morrendo de medo. E medo de quê? De perder a guerra, de não dar conta de impedir o crescimento da OTAN sobre o território dele e acabar sendo destituído do parlamento. O cara está há mais de 30 anos no poder e se acha dono supremo do país, como muitos que você conhece também pensam. Mas Vladimir Putin está com medo da força que está se formando sobre ele. Se não, vejamos, o mundo inteiro, mais antenado nas ações e reações da geopolítica, já percebeu com clareza esse sentimento de Putin. O mundo já conhece como ele é e age quando quer as coisas. A personalidade dele já é bastante previsível. Quando Putin quer fazer uma coisa, ele simplesmente diz que não quer. Foi assim com a invasão da Ucrânia. Ficava dizendo o tempo todo que não iria invadir o país vizinho, mas uma tropa com mais de 100 mil soldados estava se posicionando na fronteira. Quando questionado, Putin dizia que eram apenas exercícios militares de rotina. Ali, ele estava se preparando para o que conhecemos hoje. Agora, ao contrário, quando ele não quer fazer uma coisa, ele diz que vai fazer. E faz isso para ver se assusta os opositores. Está o tempo todo falando que vai meter bomba nuclear se o Ocidente invadir a Rússia. Está dando a entender isso? O Ocidente não quer invadir a Rússia. Isso é narrativa dele para justificar os atos malucos que vem cometendo. O que o Ocidente tem feito é se defender dessas ideias absurdas do russo de ego inflado. Apenas isso. Putin achava que iria destruir a Ucrânia em apenas 2 semanas, mas foi surpreendido, e a guerra já dura esse tempo todo, com sinais claros de que ele anda perdendo espaços. Antes, falava em dominar o território todo, agora se diz satisfeito com Luhansk e Donetsk. E nem com isso vai ficar mais, pois está perdendo espaços dentro de seu próprio território russo, como é o caso de Kursk. Putin está com tanto medo de colocar o país dele na pior que anda mandando recados todos os dias. E desta vez disse que o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fabricados no Ocidente. Ora, é muito simples resolver essa questão. Basta retirar suas tropas da Ucrânia, enfiar a viola no saco e fingir que a guerra nunca aconteceu e voltar à vida normal em Moscou. Mas isso, a essa altura do campeonato, já não dá mais para acontecer. Ele andou tanto dentro do espaço alheio em que não devia, que não tem mais como voltar atrás, exatamente como está acontecendo hoje com algumas autoridades brasileiras. Elas entraram em uma espiral de decisões erradas que depois não tem mais como sair delas sem levar um prejuízo enorme. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem implorado aos aliados de Kiev há meses para que deixem ele e a Ucrânia dispararem mísseis ocidentais, incluindo os ATACMS de longo alcance dos Estados Unidos e os Storm Shadows britânicos profundamente no território russo, a fim de limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques. Vladimir
Volodymyr Zelensky tem pedido, me deixa, só uma vezinha, só uma vezinha. A Ucrânia já está em posse desse material bélico, só ainda não usou por causa dessa proibição dos aliados. Eles estão dando a chance para que Vladimir Putin recue, mas o cara está muito duro de coração. Em alguns dos seus comentários mais duros sobre o assunto até agora, Putin disse que tal movimento arrastaria os países que fornecem mísseis de longo alcance para a Ucrânia diretamente para a guerra, uma vez que os dados de direcionamento via satélite e a programação dos trajetos dos mísseis teriam que ser feitos por pessoal militar da OTAN, porque Kiev não tem essa capacidade por conta própria. Veja o que ele disse. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Obviamente não é o que ele quer, porque sabe que uma guerra nas proporções que ele está ameaçando, ele mesmo, Vladimir Putin, será o maior prejudicado juntamente com o povo dele. E isso pode representar uma traição a qualquer momento em um futuro próximo para tirá-lo do poder. Já o presidente Volodymyr Zelensky disse nesta sexta-feira, 13 de setembro, que o plano de vitória que ele quer apresentar ao líder dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda este mês, é uma maneira de alcançar uma paz confiável na guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos e meio. Veja o que ele disse. Але Путін та його спільники повинні відчути всі ці проблеми, які приносить війна. А це означає, війна має стати суттєво важчою для Росії. І тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати. І завершувати справедливо на основі міжнародного права. Zelensky mencionou o plano pela primeira vez no mês passado, afirmando que queria discuti-lo com Biden e seus 2 possíveis sucessores após a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. Espera-se que Zelensky viaje para a Assembleia Geral das Nações Unidas ainda este mês. Isso acontece em um momento crítico da guerra, com as tropas russas avançando lentamente no leste da Ucrânia, apesar das forças de Kiev terem lançado uma incursão surpresa no mês passado na região russa de Kursk. A Ucrânia tem pressionado por uma nova cúpula para avançar sua visão de paz. A primeira cúpula, realizada na Suíça em junho, excluiu deliberadamente a Rússia, mas atraiu dezenas de delegações. Kiev declarou que apoia a presença da Rússia na próxima cúpula, já que muitos países do sul global gostariam de ver os 2 lados da guerra presentes. Moscou afirmou que não vai negociar com a Ucrânia enquanto as forças ucranianas estiverem em seu território. Então o problema está resolvido. Basta ele retirar as tropas também da Ucrânia. Mas ele quer isso? Claro que não. E é impressionante como essa cartilha da esquerda mundial é uníssona. Impressionante como as pautas e ações da esquerda seguem o mesmo padrão ou direção em diferentes países. Gerson Gomes está conosco hoje desde o início do nosso programa e conhece muito bem dessa situação do leste europeu. Seja muito bem-vindo, Gerson. Como é que você vê agora essas ameaças do presidente Vladimir Putin? Boa tarde, bom estar de novo, tanto com você como com a nossa audiência do Mundial Telenotícias.
Essas notícias recentes que vêm da Rússia, elas estão dentro de um contexto mais amplo que nós não podemos analisar isoladamente. Vejamos, aqui nos Estados Unidos nós estamos a 2 meses das eleições. Nós teremos uma reunião agora entre o primeiro-ministro inglês e o presidente Biden. Apesar de toda a campanha eleitoral, ele sabe que a autorização da utilização, que já foi dada pelo Reino Unido, diga-se de passagem, e que agora precisa ser endossada pelos Estados Unidos, de armamentos de alcance mais longo. Vejamos que nós não estamos falando só de mísseis de cruzeiro, nós estamos falando também, eventualmente, até mísseis balísticos e até de lançamentos terrestres de mais de 300 quilômetros. Isso não era permitido por uma série de razões. Uma delas, o próprio Vladimir Putin coloca no tema. Não é só você fornecer o armamento, até porque o Ocidente já forneceu caças F-16, já forneceu muito equipamento e, em tese, já está mais do que caracterizado que a OTAN está, sim, envolvida diretamente na guerra. Vou além. Antes, a própria OTAN não autorizava o Zelensky a entrar em território russo. E agora, nós já vimos que isso foi um capítulo que já foi vencido. Há, sim, tropas ucranianas, e não são somente tropas retiradas de outros países que mandam colaboradores ou até mercenários. Não, agora há tropas regulares ucranianas dentro de território russo. Ou seja, outro capítulo, outra linha vermelha já foi rompida. E apesar de tudo isso, o próprio Putin, que ameaçou a utilização de armamentos nucleares táticos, seja lá o que for isso, porque nunca foi utilizado um artefato nuclear tático desde a Segunda Guerra Mundial, desde Hiroshima e Nagasaki. Nós nunca tivemos o uso de um artefato nuclear, que até então ele é utilizado mais como uma arma dissuasória do que de fato tática ou operacional. Então tudo isso a gente percebe, Paulo, que está muito no campo da retórica, porque você veja que na prática várias dessas linhas vermelhas já foram rompidas e o presidente Putin ele opera em várias expressões do poder. Quando eu falo várias expressões do poder, a tendência desses comentários mais ligados à área militar é achar que nós estamos falando simplesmente de autorizar, apertar um botão e colocar um míssil lá do outro lado. Não. Na verdade, o que se está negociando agora é que seja possível a Ucrânia utilizar o sistema do cyberspace, ou seja, da rede de satélites, para, de fato, e aí até tem uma certa conexão com o assunto do Brasil da Starlink, porque as operações táticas da Ucrânia hoje, seja com drones, e inclusive semana passada nós tivemos drones ucranianos chegando nas imediações de Moscou, olha só. Então nós temos hoje sim, com a Starlink, com a rede de satélites que estão disponíveis para as tropas ucranianas, a capacidade de entrar no território russo. Porém, o que nós vemos do ponto de vista da manobra, nós militares, é que, ao contrário do que muita gente diz, na prática o que nós temos é a Ucrânia foi invadida, todo o sul da Ucrânia do Mar de Azov, 4 estados ou províncias, ou oblasts, como eles chamam, estão nas mãos dos russos, inclusive a maior usina termoelétrica nuclear de toda a Europa, que fica em Zaporizhzhia, está na mão dos russos ainda, em área controlada pelos russos, e nós temos várias das infraestruturas ucranianas atacadas que podem, inclusive, comprometer o inverno da Ucrânia. Então, hoje, o que nós temos é uma Ucrânia completamente destruída e que precisa negociar alguma condição favorável antes da eleição aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque se vence o Donald Trump, ele já indicou que ele não concorda de continuar o endividamento da própria nação americana em prol de um conflito que é muito distante dos interesses geopolíticos hoje dos Estados Unidos. Já o Partido Democrata, ele entende que se escalar o conflito, ele vai agravar ainda mais a crise econômica aqui dos Estados Unidos. E você sabe, Paulo, que o que mais pesa numa decisão para o eleitor é o bolso. Então, nós estamos nesse imbróglio. Do ponto de vista militar, eu creio que não vai mudar muita coisa, porque eles vão atacar as infraestruturas que podem impedir que tropas mais profundas possam ser levadas ali para aquele bolsão, para aquela cabeça de ponte que se criou dentro do território russo,
mas na prática o que a gente vê é que as tropas russas continuam avançando na região de Kharkiv. E, ao mesmo tempo que a Ucrânia foi parada dentro do território russo, entrou realmente por um pedaço significativo, mas ela não tem capacidade logística de avançar. Então, agora é um momento muito delicado, é verdade, mas eu te confesso que eu não vejo muita mudança nesse cenário. Eu creio que nós temos aí 8 semanas até as eleições aqui dos Estados Unidos e muita retórica e pouca possibilidade de se transformar realmente numa escalada significativa do conflito, pelo menos nas próximas semanas. Olha, nós todos sabemos que tanto um lado quanto o outro não tem dinheiro para mais absolutamente nada. E essa é a prova de que a OTAN está envolvida nesse conflito, porque senão a Ucrânia já tinha batido em retirada, porque não tinha mais nada para usar no combate com os russos. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: os russos estão dizendo que estão avançando na região de Kursk para a recuperação do território. Só que isso já demorou muito e só apenas mostrou que os russos não estão mais do jeito que passavam a ideia de que estavam. Em que ponto você acha que estamos neste momento da guerra, Gerson? Embora você tenha comentado, né, que você acha que não vai muito para frente, mas com as declarações de Vladimir Putin, em que ponto nós estamos? De acabar ou piorar de vez? Pois é, você sabe que Kursk é uma situação interessante, porque já foram contidas todas as possibilidades de avanço dos ucranianos ali, e do ponto de vista do que se gostaria da manobra, que seria atrair tropas da área de Kharkiv, ou seja, de retirar as tropas russas que estão dentro de território ucraniano, avançando para tapar esse buraco, para tamponar essa penetração, não aconteceu. Imaginava-se que os russos retirariam tropas da frente já dentro da Ucrânia, rocariam suas tropas para conter, mas não. O que acabou acontecendo foi que os russos atacaram a parte de logística, ou seja, a capacidade de aportar manobra e apoio logístico a essa penetração, e com isso se estacionou, se conteve essa penetração. Do ponto de vista da manobra, por mais que a gente torça pelos ucranianos, porque na verdade eles é que tiveram o país invadido, do ponto de vista militar, o que nós temos hoje são 4 oblastes na mão dos russos, inclusive com um avanço ainda maior na área oeste da Ucrânia. E do ponto de vista dos russos, de fato, é uma vergonha você ter o seu território invadido, inclusive do ponto de vista do apoio legal. O próprio Vladimir Putin utilizou pela primeira vez a expressão guerra, e que ele sempre teve o cuidado de utilizar a expressão operações especiais, porque a própria legislação da Rússia não autoriza a declaração de guerra ou uma guerra formal sem que algumas condições estejam estabelecidas. E até o momento ele fez esse eufemismo, que na verdade a Rússia está em guerra. Agora, em outras expressões do poder, por exemplo, a expressão econômica, como é que está a Rússia com todo o bloqueio que foi feito? Nós vimos que os russos se adaptaram, o Brasil inclusive participa, o próprio Zelensky está extremamente ofendido com a posição brasileira, que continua sendo o maior comprador de diesel da Rússia, por exemplo. Nós temos a Índia e a China, e aí para falar de 2 parceiros do BRICS, que estão hoje comprando óleo da Rússia como nunca compraram a um preço muito favorável. Hoje nós temos a própria União Europeia sofrendo muito mais do que a OTAN. Veja que eu faço essa separação. A Grã-Bretanha não faz parte da União Europeia, como nós sabemos depois do Brexit. No entanto, quem mais estimula a escalada do conflito são justamente os países da OTAN, mas a Turquia, por exemplo, está pedindo para entrar no BRICS. O Azerbaijão está pedindo para entrar no BRICS. Então você percebe que há uma série de outras expressões do poder no campo econômico, no campo inclusive militar lá na Ásia. Veja que as maiores operações navais da história, unindo Rússia e China, estavam acontecendo simultaneamente a esse anúncio que nós estamos vendo no leste europeu. Então, é uma escalada de conflito? Sim, é uma escalada de conflito, mas do ponto de vista militar, quem continua perdendo é a União Europeia, do ponto de vista até mesmo econômico, a sua população sofrendo, inflação, crise energética, e a própria Ucrânia. A Rússia conseguiu meios alternativos para burlar esse bloqueio do Ocidente. E, infelizmente, como nós podemos ver,
até com apoio do Brasil. Ô Gerson, fica por aí que daqui a pouco a gente vai falar de outro tema bem interessante, que é essa enquadrada que a Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos está dando nas autoridades brasileiras. Daqui a pouquinho eu continuo com você. Porque agora nós temos um recado de nosso apoiador para quem sofre de dores pelo corpo. E quem vai dar esse recado é o Andrei Andrade, que já está na linha. É com você, Andrei. Oi, boa tarde. Meu nome é José. Olha, o remédio para mim foi excelente. Foi muito bom. Tá, o quê? 10 dias que eu estou tomando ele, sendo que o tratamento é 4 a 5 meses. E durante esses 10 dias eu já fiquei bom, estou totalmente bom. Eu até queria parar de tomar, mas como eu comprei todos os comprimidos, então eu vou continuar tomando todos os comprimidos. Mas foi muito bom. Olha, doía aqui no ombro, doía até a junta do dedo, doía embaixo no pé, tendinite, em tudo quanto era lugar, mas olha, foi ótimo, eu estou andando muito bem, eu dobro as pernas, eu corro, está excelente, com 10 dias de tratamento. Muito obrigado pelo remédio. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos, destacarmos sobre esse produto maravilhoso que vem transformando vidas, e você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que comprou o articular, que usou, melhorou e deu o seu depoimento para que você que está ouvindo agora também entenda que esse produto vai acabar com o teu sofrimento, principalmente se você tem aquela dor intensa, aquela dor que não passa de jeito nenhum, e aí você já fez o uso de remédios, fez tratamento paliativo. Andrei, tudo que eu fiz até agora não deu resultado, eu já não sei mais o que eu faço. Gente, o Articular, que grava bem esse nome, esse produto, ele é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero, gente. Esse produto aqui, ele tem uma alta eficácia, ele tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. Gente, antigamente o povo fazia cirurgia e hoje eu falo para você, não opte pela cirurgia. Se você foi diagnosticado a um problema que só a cirurgia for resolver, você pode ter certeza que o Articular que ele vai resolver para você, gente. Porque antigamente a cirurgia, né, a prótese, por exemplo, quando o joelho estava desgastado, a coluna desgastada, batendo osso com osso, qual que era o procedimento adequado? O procedimento que era mais indicado era a cirurgia, para colocar prótese, para evitar o contato das extremidades ósseas. E hoje já não. Hoje, esse procedimento de prótese, de cirurgia, ele não é mais usado. Na verdade, ficou para trás, né? Coisa do passado, porque hoje o desgaste, o buraco causado pela falta da cartilagem é preenchido com ácido hialurônico. É por isso que hoje você vai numa clínica ortopédica, eles fazem a ressonância, detectou o desgaste, na hora eles falam para você, vamos fazer infiltrações, aplicações de ácido hialurônico. Só que, gente, esse procedimento, ele é invasivo, é uma dor terrível. Quando você aplica uma injeção direto na cartilagem, dói demais, gente. Fora o preço que é, hoje uma injeção, por exemplo, com ácido hialurônico ortopédico custa uma média de R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo da clínica. Então, gente, com o Articular, que você não vai precisar aplicar injeção, não vai precisar gastar esse preço absurdo que é com o ácido hialurônico e muito menos ficar dependente de cirurgia ou de medicações. Então, gente, se você está cansado de tanta dor, é dor no joelho, é dor na coluna, é dor no quadril, já não consegue mais trabalhar, tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, perdendo dias de trabalho, perdendo tempo e perdendo até a qualidade de vida. Tem gente que não consegue viajar, tem gente que não consegue aproveitar, chegar em casa, a esposa não aguenta mais o casamento porque está cansado, isso, aquilo, outro, só quer saber deitar e dormir. Então, gente, você tomando o Articular, que com certeza é mudança de vida, com certeza é finalização
para todo esse problema de dor. Então você que está me ouvindo, que tem artrite, você que foi diagnosticado com artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, você que tem hérnia de disco, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia. Já pega um papel, já pega a caneta, porque hoje está imperdível. Hoje, para todos os telespectadores que ligarem, eu vou dar um desconto especial. Fica menos da metade do preço para quem ligar agora. Então, gente, pega o seu telefone e ligue agora. Nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, você pode ligar agora e também tem a opção de você apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui embaixo na tela e você ter acesso diretamente ao WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, para de vez colocar um ponto final nessas dores. Gente, não dá para trabalhar sofrendo com dor, não dá para aceitar viver com dor. A dor é um sinal que o nosso corpo nos envia de que algo tem que ser feito. E você que está me ouvindo precisa de algo rápido, que resolva rápido. E o Articular, que é isso, é o único produto que consegue resolver a partir da primeira semana de uso. E o resultado é garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. Até porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor precisa de um produto que é rápido. A eficácia rápida, resultado e que caiba dentro do orçamento. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora de presente, ainda vai ganhar hoje 2 pomadas e o melhor, vai ganhar um massageador para os pés. Gente, esse produto é maravilhoso. Ele massageia os seus pés, ele te ajuda a melhorar a circulação. Para quem dirige, pode usar dentro do carro. Por exemplo, motorista, você pode, quando estiver parado, colocar ele no assoalho, fazer massagem nos seus pés, aliviando todo o estresse do trânsito, aliviando aí a circulação. Você que tem gota, você que tem problema de varizes, é ótimo. Dona de casa, então, nem se fala. Colocou no chão o tapete, você faz aquela massagem maravilhosa e aí você consegue ter um melhor dia a dia. Para você também que trabalha bastante. E junto desse massageador, ainda vai o aparelho de massagem profissional, que é aquela pistola massageadora para você poder massagear todo o seu corpo, o pescoço, a lombar, os braços. Gente, é ótimo. E ainda vai receber o relógio, gente. Tudo isso de presente para você ligando agora. É o que eu falo, produto de qualidade, presente de qualidade para você ter um melhor tratamento dentro de casa. Aproveita e liga. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda recebe o produto em casa, frete totalmente gratuito, você não paga, recebe nos próximos dias com a entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem, mês de outubro. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O clima está esquentando na questão da proibição do Wax no Brasil. Não há como esperar que a poeira baixe, porque ela não vai baixar. Se alguém também estiver esperando por mais uma cortina de fumaça que faça o povo esquecer do que tem acontecido, em termos de abusos, não vai rolar. Também não vai acontecer. Só para se ter uma ideia de como a coisa está só esquentando, o deputado republicano Chris Smith, presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, enviou um pedido ao governo brasileiro solicitando o desbloqueio do Wax no país. Ele criticou a decisão do ministro do STF e afirmou que a medida poderia desencadear uma crise entre os dois países. Segundo Smith, o Brasil deve reverter, preste bem atenção, imediatamente o curso. Imediatamente o curso. Uou! Isso tem ar de demanda. E veja que o assunto não se trata de interferir na soberania de um país. Não, não é nada disso. O que está sendo feito é uma defesa dos direitos humanos
e das relações internacionais que implicam e muito na estabilidade dos dois lados envolvidos. Só lembrando que os ativos de uma empresa americana que não tem absolutamente nada a ver com o caso do X ficaram indisponíveis só porque um dos sócios é o dono do X, sendo que outros sócios fazem parte indiretamente do próprio governo americano. E é claro que não vai acabar bem essa história. Para o congressista, o governo brasileiro ultrapassou os limites ao impedir o acesso dos cidadãos a uma das maiores redes sociais do mundo, associando a decisão a uma suposta perseguição política e censura. Ele disse, aspas, o Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia. Fecha aspas. Chris Smith, assim como a deputada Maria Elvira Salazar, integra o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Ele declarou que está trabalhando com colegas para elaborar uma legislação que aborde a situação no Brasil em resposta à crise provocada por Alexandre de Moraes. Gerson Gomes, está na cara que uma das primeiras medidas será o cancelamento de vistos de entrada nos Estados Unidos, não é? O que você achou desse comentário do Chris Smith? Bom, primeiro é importante a gente entender que o Chris Smith, e eu já tive a oportunidade de estar com ele em reunião mais de uma vez, inclusive acompanhado de parlamentares brasileiros, ele é muito experiente, talvez seja um dos mais antigos integrantes. Ele vem de New Jersey, que é um estado predominantemente democrata, e ele é um representante do Partido Republicano que se reelege sempre, ad eterno. Significa que ele é muito respeitado pelos dois partidos. Ele, de fato, tem pautas de direitos humanos que são pautas históricas do próprio Partido Democrata. Então, quando ele se manifesta, Paulo, ele é ouvido no parlamento de uma maneira muito mais abrangente do que a disputa eleitoral. Segundo aspecto é que ele está cumprindo fases. Veja que ele, no documento que ele enviou agora, ele cita o fato do Alexandre de Moraes e o presidente do Senado e o presidente da Câmara não terem respondido à primeira documentação que ele enviou logo após aquela audiência que eu estive também presente lá em Washington. Veja que ele faz questão de dizer que o ato que está sendo seguido, ou seja, uma legislação específica para o caso do Brasil, como foi feito com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, com a Bolívia. Existem leis aqui específicas para cada país que viola os direitos humanos. Mas eu queria te fazer uma provocação, Paulo. Veja que o Brasil 247, que é um jornal de extrema esquerda no Brasil, podemos dizer bem enviesado, né? Ele faz uma manifestação que me chamou a atenção, porque ele fez questão de dizer que o Brasil adere à denúncia contra o Daniel Ortega na ONU, ao lado, veja, da Argentina, do próprio Chile, da Colômbia, Costa Rica, Canadá, Equador, Paraguai, Peru. Ou seja, hoje o Brasil está acusando o Daniel Ortega na Nicarágua de estar cometendo crimes e violações aos direitos humanos. Isso está publicado por um jornal de esquerda, de extrema esquerda no Brasil. Por que será? Veja que há uma mensagem que está tentando ser passada pelo governo brasileiro, principalmente para o Partido Democrata e para a Kamala Harris e para o próprio presidente Biden ainda, dizendo que o Brasil ele não está violando os direitos humanos. Na verdade, o Brasil está convergindo com um debate mundial em relação ao controle das redes sociais, ao combate à desinformação, ao discurso de ódio. Só que a gente sabe que agora, anteontem na Nicarágua, Paulo, foi aprovada uma legislação que pode levar à prisão qualquer pessoa que faça o quê? O tal do discurso de ódio, a crítica ao governo. Então, quando você trabalha nesses temas, o Brasil, ao mesmo tempo, tenta vender a imagem de que não apoia o ditador da Nicarágua, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo acusado pelo Chris Smith de violar exatamente isso quando ele está banindo o X e até avançando sobre a Starlink. Então, hoje, como você bem disse, o Chris Smith ele é muito sábio. Ele está construindo algo parecido com o que foi feito com a Nicarágua e com a Venezuela, não atacando o governo brasileiro,
não talvez avançando sobre questões que possam afetar até o Departamento de Estado, mas indo especificamente nos CPFs, como você falou. Existem mais de 200 cidadãos venezuelanos que estão sendo sancionados agora. Mais ou menos isso, e eu já tive acesso a um rascunho do que seria essa legislação que está sendo feita pelos assessores do Chris Smith, e de fato você está certo. Eles estão focando em algumas pessoas especificamente, obviamente nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, mas não somente dele, que estariam avançando sobre os direitos humanos com respaldo. E você está certo. Os primeiros atos são relacionados a cassação de vistos, não permissão de vinda aos Estados Unidos e bloqueio de ativos. Não sei se é verdade. Dizem que vários dos nossos líderes brasileiros, da nossa cúpula brasileira, muitos ligados ainda à Lava Jato, aqueles escândalos de corrupção do PT do passado, têm ativos no exterior. Então, esses ativos hoje são rastreados. Então, como você bem disse, tem muita gente que deve colocar a barba de molho, porque o Cris está avançando, queimando etapas, cumprindo aquilo que tem que ser cumprido antes de chegar nessa legislação. E, como eu disse, que não será do Partido Republicano, será bipartidária. A paulada tem tudo para ser grande, né? A exemplo do que tem acontecido já com alguns seguidores próximos de Nicolás Maduro que estão tendo aí, como você falou também, os seus ativos congelados dentro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos negociando com países aliados também pode fazer com que esses países aliados também congelem os ativos que supostamente essas pessoas envolvidas teriam por lá. Agora, vamos mudar um pouco o foco aqui, com relação ao número de senadores que têm aderido à lista dos que apoiam o impeachment do ministro. O que você achou de até um vice-líder do governo, hein? O senador Jorge Cajuru apoiar essa medida. Está só aumentando agora o número de senadores que apoiam esse impeachment, hein, Gerson? É verdade, eu creio que faltam 5 senadores para a gente ter esse número para admissibilidade. Isso não quer dizer que a cassação ela realmente será feita, porque ela precisa, em tese, de um quórum maior do que a maioria simples. Porém, já é um primeiro passo inédito. É importante que a gente diga que se, de fato, nós tivermos 41 senadores explicitando publicamente o seu apoio, dificilmente o presidente da casa conseguirá bloquear que pelo menos seja lido no plenário e seja iniciado esse processo. Não sei como estão exatamente as conversações a respeito do trâmite, do tempo do trâmite por causa das eleições. Nós sabemos que vários desses senadores hoje podem até mesmo se manifestar favoravelmente ao início desse processo, mas quando a gente sabe que o governo que tem a caneta na mão e tem as verbas e atualmente tem uma ação muito grande em cima do Centrão, que tem ministérios que foram dados de porteira fechada, é difícil que a gente saiba o que será à frente, o que acontecerá mais à frente. Mas eu também estou esperançoso, viu, Paulo? Eu acredito que sim, e nós temos muitos entre esses indefinidos aqui, alguns que foram eleitos, inclusive, na vibe do Bolsonaro. Nós temos entre os indefinidos pessoas, inclusive, de partidos que já estiveram na base do governo Bolsonaro no passado. Então, é possível sim que esses 5 nomes surjam, o processo tenha início, isso tem um desgaste muito grande, há uma tensão porque a Carol Detone toca ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados projetos que vão limitar, conter esse avanço do Supremo Tribunal Federal, e eu ouso afirmar para você que a principal pauta de 2026 para a eleição dos 2 senadores por estado não será outra senão a recolocação, o reposicionamento do Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar constitucional. Vamos fazer agora mais uma pausa para o recado de nosso apoiador. Gerson, eu volto já já com você novamente. E desta vez nós vamos falar para quem enfrenta algum problema de falta de ereção. Às vezes o estresse do dia a dia pode causar esse tipo de problema, é verdade? Mas tem solução? Veja no recado da Tatá Onofre. Sim, e o Max Viril
Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona, tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós, e a testosterona, só testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê, já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá para viver em torno só dos filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. Não é brincadeira, não. Em um momento em que o próprio governo anda alardeando para todo lado que não tem dinheiro para absolutamente nada, por isso está aumentando a arrecadação de impostos, uma notícia divulgada pelo site Metrópolis chamou a atenção nesta sexta-feira 13. Não é de ver que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia e nem corrida espacial, vai mandar 2 servidoras, isso mesmo, 2 servidoras, para participar de um evento europeu de desenvolvimento aeroespacial. Que legal, hein? O evento vai acontecer na bela capital da moda mundial, Milão, na Itália.
E as servidoras da AGU devem permanecer por lá durante pelo menos 8 dias. Isso ao que foi noticiado pelo Metrópolis, a um custo de, no mínimo, R$ 37 mil dos recursos públicos. É uma quantia pequena para os padrões de viagem do atual governo, mas é dinheiro público. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai mandar os seus representantes. Aí faz sentido. Mas a AGU? O que tem a ver com os avanços da indústria aeroespacial mundial? As servidoras vão ficar boiando no evento por não entender absolutamente nada do assunto? Questionada, a AGU disse que a razão é uma forma de fomentar a inovação. Que inovação? Só se for para com dinheiro público? Inovação para gastar dinheiro público? Não tem essa não colou não. Essas servidoras não podem participar deste evento, que será o 75º Congresso Nacional Aeronáutico em Milão. A gente só inova quando tem condições sobrando, mas recursos é o que o governo diz não ter. Então, não é nada prudente usar o dinheiro público para mandar servidores passear em Milão, na Itália, apenas por inovação. Não cola. Gerson Gomes, essa aí das servidoras da AGU foi demais, né? Está parecendo uma agência de turismo do governo. Qual é a sua opinião sobre isso? A inovação, na verdade, é da própria característica desse governo atuando não somente com a AGU, mas em parceria com o Supremo Tribunal Federal em várias áreas. Me estranha que nenhum ministro do STF também tenha assinado a sua participação no evento. Veja que essa semana nós tivemos a AGU em parceria com o ministro Zanin, por exemplo, dando 3 dias para o presidente, obviamente que isso foi acordado, para acertar aquele imbróglio resolvido nas madrugadas ali em relação à desoneração da folha. Então você percebe que ministros estão dando ordem para que bombeiros vão apagar incêndios, ministros convocam audiências públicas para resolver o problema das escolas cívico-militares. Então você percebe que, de fato, o STF já avança nos planejamentos e no executivo, interferindo na legislação, e aquilo que o ministro Barroso disse, que o STF ficou meio enfadado, meio cansado dessa atribuição técnica e resolveu assumir o protagonismo político, avançando no poder executivo, legislativo, porque isso são os ares modernos. Então a inovação que você fala, para mim, está nesse contexto. Veja que o Brasil, por exemplo, ele está completamente defasado na área de ciência e tecnologia, na área da corrida espacial, é verdade, mas nós estamos com a Avibraz, por exemplo, que é uma empresa que detém tecnologia de propelentes, que consegue colocar foguetes, inclusive em órbita, lançar satélites. Se nós olharmos no passado, a gente percebe que eles muito habilmente desenvolveram um foguete que vai a 300 quilômetros para ficar dentro de uma legislação internacional. Mas hoje o Brasil detém tecnologia de fazer com que esses mísseis que estão sendo autorizados lá na Ucrânia, o Brasil tem tecnologia hoje de ter os seus próprios mísseis acima de 300 quilômetros, porque quem sabe fazer até 300 sabe fazer mais. No entanto, nós temos a base de Alcântara, que tinha um acordo no governo Bolsonaro e fez inclusive um lançamento com a África do Sul, com a Coreia do Sul, e esse lançamento foi feito e parou, a gente não sabe mais como ficará a base de Alcântara. Então, muita coisa está atrasada, Paulo. Nós temos uma indústria ali em São José dos Campos que está no avanço. A Boeing contratou um monte de engenheiros nossos aeronáuticos. A gente percebe as nossas mentes saindo do país por falta de uma política nossa interna de ciência e tecnologia. Então, eu não sei quem são essas duas enviadas da AGU, mas olha, a grande inovação realmente é o poder judiciário, juristas, aqueles advogados que resolvem agora legislar e administrar o país, assumir o poder executivo. Vamos ver em que vai dar isso daí, né, Paulo? O que acontece é o seguinte, além de não avançar na tecnologia aeroespacial, ainda está pensando em fechar a base aérea lá de Pernambuco, né? Ou seja, está querendo dar um shutdown ali, e é uma área estratégica porque cobre todo o Nordeste brasileiro. Não dá para entender o que o governo está pretendendo fazer com isso aí.
Mas vamos mudar um pouco, né, o foco dessa nossa conversa. Eu fico perguntando o seguinte: na época das queimadas, né, do governo anterior, nós falamos aqui no início do programa, se dizia que o culpado de tudo aquilo ali era a inércia do governo, ou seja, a falta de atitude do governo do ex-presidente. Ou seja, naquela época não tinha seca, naquela época esse tipo de coisa não acontecia. E por que que agora a culpa é da seca, é do clima, e não é das atividades do governo, da falta de postura, de ação do governo? Nós temos aí uma celebridade, né, o Ratinho, que foi pescar no Pantanal e disse que não conseguia nem enxergar direito porque estava tomado de fumaça. Nós temos um vídeo que ele mandou e está circulando aí pela internet. Nós vamos rodar aqui para que os nossos telespectadores também possam ver. Solta o vídeo aí, produção, para a gente ver como é que tá. É sério. Olha, gente, eu tô aqui no Pantanal pescando, cheguei agora aqui, quando o barco tá indo pescar ali mais pro lado, mais subindo, de dar uma olhada ao fumacê que tá aqui. Eu tive uma dificuldade até para descer com o avião. O fumacê, todo enfumaçado, o rio tá baixo, 5 metros mais baixo. Quer dizer, tá pegando fogo no Brasil, uma seca desgraçada, pegando fogo. Eu queria cobrar daqueles artistas que apareciam e ficavam falando da seca. Onde vocês estão? Está tendo muito mais seca do que nos outros anos. Onde vocês estão quando estava pegando fogo no Pantanal, que o governo era outro? Por que vocês não falam agora? Vocês não vêm aqui apagar o fogo agora? Vocês falaram que era culpa do governo, e agora? A culpa de quem? Nós temos até uma ministra do meio ambiente. Nunca pegou tão fogo, nunca morreu tanto índio, e nós temos agora o Ministério dos Indígenas, e nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que tem que cuidar e não está cuidando. E não tem como cuidar. Então, tudo aquilo era uma mentira. Todo mundo sabe que Pantanal pega fogo, todo mundo sabe que a Amazônia pega fogo e que não tem culpado, o culpado é a natureza. É a natureza que faz com que pegue fogo na Amazônia, todo ano é a mesma coisa. E esse ano foi demais da conta. Mas eles criavam, apareceram gente da França, da Noruega, artistas famosos do mundo inteiro. E agora, onde é que vocês estão? Vocês morreram? Ah, vocês morreram? Sei. Quando a gente fala que é tudo politicagem, eu não acredito. Pois é, Gerson. E aí agora? É impressionante como a turma se aproveita, né, da situação para ter algum ganho político em qualquer situação. Subiu todo mundo e o país está pegando fogo. E aí? Pois é, o Ratinho ele termina falando é tudo politicagem. E ele tem razão, só que não politicagem somente tupiniquim. Essa politicagem ela é em nível global e representa interesses os mais diversos. Veja que o governo Lula, e posso dizer até o próprio Supremo Tribunal Federal, com seus prepostos ali colocados e nomeados tanto por Lula quanto Dilma, e por que não dizer até antes, veja que eles estão em uma situação interessante nesse momento. Eu não sei se você reparou, Paulo, o Supremo Tribunal Federal ele teve uma decisão, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, de autorizar a prisão em segunda instância para crimes de homicídio. E por que isso foi feito? Porque para soltar o Lula, ou seja, foi revista toda uma jurisprudência revendo a questão do trânsito em julgado, só que isso acabou avançando de tal maneira que houve um prejuízo para a segurança pública e agora o Supremo Tribunal Federal tenta modular aquilo que foi feito no passado. Na área ambiental é a mesma coisa, Paulo. Veja que no governo do Bolsonaro também se atribuía ao governo, como o Ratinho fala, algo que é muito complexo. Agora, por que de repente todos esses organismos internacionais se calaram? Porque interessa sim explorar a mesma pauta, mas não culpando o governo que é um colaborador dessa agenda. E veja que o governo está numa sinuca de bico. Assim como o Supremo Tribunal Federal percebeu que acabar com a prisão em segunda instância era um tiro no pé, da mesma forma o governo federal, veja bem, estou vendo aqui uma carta assinada pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o Carlos Henrique Baqueta Fávaro, nosso ministro da Agricultura. Eles estão
pedindo, implorando para a União Europeia, veja só o que diz nessa carta, para eles postergarem o início da regulamentação antidesmatamento da União Europeia, prevista para entrar em vigor no final desse ano 2024. E eles estão pedindo por quê? Porque eles estão dizendo que eles não podem olhar para esse momento que está acontecendo no país como algo que possa ser atribuído a este governo. Não, é uma combinação de condicionantes climáticas, mas que sim, há muita boa vontade do governo. O governo vai sediar, inclusive, um grande evento no ano que vem, lá em Belém. Então, veja que quando você faz a politicalha que o Ratinho tão bem colocou, você acaba criando condições depois que pode se voltar contra você. E é isso que está acontecendo agora. A União Europeia e agricultores, interesses subjacentes poderosos de ONGs que estão dentro do Brasil, agora, em vez de atacar o governo, eles começam a atacar as mudanças climáticas e dizer que sim, o Brasil precisa aderir a toda uma política externa de mudanças climáticas. E isso vai ensejar uma série de pautas que o governo brasileiro vai ter que subscrever. Então você veja que muda a pessoa, o alvo, mas os objetivos continuam os mesmos. Infelizmente, a nossa ministra do Meio Ambiente, Paulo, ela está muito mais convergente com esses interesses internacionais do que realmente resolver o problema interno. Durante o governo Bolsonaro, a bem da verdade, eu faço essa ressalva, ele organizou uma força-tarefa liderada pelo seu vice-presidente, e esse vice-presidente, com as Forças Armadas, Ministério do Meio Ambiente, começou a fazer várias operações. Este governo agora não fez nem 10% daquilo que foi feito no governo anterior, e o resultado está muito pior. Mas, como você bem disse, acabou-se as girafas da Amazônia que estavam incendiando durante o governo Bolsonaro. Tá certo. E agora, para a gente encerrar, chegou agora há pouco para a gente uma informação que pode colocar mais combustível nessa briga das autoridades brasileiras com as empresas do americano Elon Musk, infelizmente. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência para os cofres da União de 18.350.000 bloqueados em contas da empresa Ex-Brasil Internet Limitada e da empresa Starlink Brasil Serviços de Internet Limitada. Os valores foram bloqueados por decisão do ministro para o cumprimento das multas impostas em razão do descumprimento de decisões judiciais pela rede social X. A empresa foi multada por não retirar conteúdos após ordem do STF em investigações que estavam em andamento. O bloqueio das contas bancárias aconteceu porque o ministro considerou a responsabilidade solidária entre as empresas Ex-Brasil Internet Limitada, Starlink Brasil Holding Limitada e também Starlink Brasil Serviços de Internet Limitada para o pagamento das multas. Para o ministro, houve o reconhecimento da existência de um grupo econômico de fato em decisão do dia 24 de agosto de 2024, da qual não cabe mais recurso, uma vez que, devidamente intimadas, as empresas não recorreram em tempo hábil. Em 12 de setembro, o banco Citibank S.A. e Itaú Unibanco S.A. comunicaram o STF que cumpririam integralmente as determinações e efetivaram as transferências para a conta da União no Banco do Brasil. Com o pagamento integral do valor devido, o ministro considerou que não havia mais a necessidade de manter as contas bloqueadas e ordenou o desbloqueio imediato das contas bancárias e ativos financeiros, veículos, automotores e bens imóveis das referidas empresas, com expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicação oficial à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e aos sistemas Renajude e Cenib. Gerson Gomes, teria sido essa saída encontrada pelo ministro para desbloquear as contas da Starlink, porque a pressão estava muito grande. Agora não estão mais bloqueadas e tudo pode começar a se acalmar de novo. O que você achou? Não tenha dúvida, os investidores internacionais, eles não têm os seus investimentos compartimentados, como muitas pessoas pensam.
Eles olham o Brasil como um porto seguro ou não. O governo Lula, ele é ávido por investimento, sabe que tem as suas contas travadas. O investimento hoje no Brasil, independente até de ser um governo Lula ou Bolsonaro, nós sabemos que a margem de investimento é muito pequena. O orçamento ele é muito engessado. Porém, durante o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, a base do crescimento, se colocava o core business do governo, como se diz, era em cima do investimento externo, investimento privado. E já o governo atual, para manter minimamente a atividade econômica, ele faz grandes investimentos públicos, se endividando cada vez mais. Por quê? Porque exatamente o investimento internacional, se você olhar desde o começo do ano, na própria CVM, que você citou, já acusou o sinal amarelo de que os investimentos internacionais na Bolsa e os investimentos de longo prazo desaceleraram e alguns até foram travados. Por quê? Porque não há estabilidade jurídica no país. Como você bem disse, eu creio que foi uma solução negociada. A própria OAB acendeu o sinal quando aparece aí a questão do VPN, quando aparece essa questão da Starlink, porque veja se isso vira moda, se as empresas com acionistas diferentes podem ser acionadas por causa de uma ou outra empresa que tenha um problema. E vou além. Eu faço uma pergunta de provocação para você, Paulo, e para a nossa audiência, né? Já que esse dinheiro vai ser colocado ali, depositado judicialmente, será que essa decisão que foi tomada agora de avançar em 12 bilhões sobre depósitos que estão justamente depositados em juízo, será que esse dinheiro da Starlink também entra para o Tesouro? Veja que quando se toma uma decisão como essa, a gente às vezes não percebe, mas existem milhões de brasileiros que podem ser afetados por essa necessidade de dinheiro, de fechar as contas. Essa de você avançar sobre todos os ativos que estavam depositados judicialmente significa que se você ganhar o seu litígio contra o governo, você vai ter que esperar cair lá no precatório, você não tem acesso a esse dinheiro que estaria em tese na mão da justiça. É claro que isso não vai fazer falta para o Elon Musk. Faço essa provocação para você só para lembrar como as decisões que estão sendo tomadas no país, as excepcionalidades, elas avançam sobre os nossos direitos e sobre aquilo que a nossa Constituição nos assegura. Como é que nós vemos essa situação? Nós vemos que o ministro está pensando, ele está extremamente focado nessa situação, ao contrário do que muita gente pode pensar, porque às vezes se dá a impressão que não está nem aí, mas não, a prova está aí. Foi uma saída muito pensada, né? Por quê? Porque não podia ficar com os ativos da Starlink bloqueados e, ao mesmo tempo, não podia liberar sem cobrar a multa. Então, veja bem, cortou na ferida menor, né? Ou seja, cobra-se a multa, pega lá, porque não vai ser absolutamente nada, né? Dinheiro de pinga para o Elon Musk, pega-se ali. E aí agora já se tem uma desculpa, já se libera tudo, e aí acaba um pouco com essa pressão que vinha de fora, principalmente, né, dos sócios, né, da Starlink, de ter os ativos aqui bloqueados no Brasil. Ou seja, isso não tinha como ir adiante. E aí agora diz que está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso, mas falta uma questão a ser resolvida, né, Gerson? Que é o seguinte, é o X voltar para o Brasil. Ou seja, a justiça agora tem que liberar o acesso dos brasileiros usando via VPN, porque não faz o menor sentido bloquear isso, ou seja, não há um fundamento jurídico para isso, ou o Elon Musk voltar com um representante no Brasil e a plataforma volta a funcionar. O problema aí é se vai continuar aquela prática de querer pedir ou determinar, né, a derrubada de perfis por questões que dizem que atacam a democracia, que são discursos de ódio, enfim, essas coisas que acabam virando, sem dúvida alguma, uma censura que é proibida na Constituição. Então, eu acredito que essa foi uma saída, né, com muita habilidade, muito bem encontrada, não havia outra para sair dessa situação, e acho que o caminho está aberto, mas a panela ainda está quente, né? A frigideira está pegando fogo, não é isso? Gerson, suas considerações finais. Fechando esse assunto, né, que você colocou, de fato foi uma saída honrosa, digamos assim, porque você foca na questão da multa, quando a gente sabe que o assunto mais importante desse tema não é o financeiro, e sim é a liberdade de expressão.
Mas esse assunto da liberdade de expressão ele terá que ser discutido mais à frente. Foi muito bom você lembrar o fato de que os investidores estrangeiros eles não têm só dinheiro na Starlink, eles estão conectados a vários investimentos na área de tecnologia, de comunicação, e eu ouso afirmar que o nosso problema não são os satélites da Starlink, muito pelo contrário. Hoje o Brasil ele está conectado a vários projetos de investimento que precisam, sim, de uma estabilidade jurídica, porque senão ninguém vem para cá, ou só vai à China, né? Outro dia alguém me provocou, Paulo, após o nosso programa, dizendo o seguinte, olha, se os investidores internacionais pararem, a China continua querendo investir, ganhou agora uma licitação de linhas de transmissão gigantesca, é verdade, mas você não consegue operar no mundo apenas com um parceiro. Pelo contrário, a gente precisa de muito mais gente. Você foi no ponto para mim que eu acho que é o fundamental, se acha uma saída, mas vamos ver o que acontece com o X. A repercussão aqui fora é péssima. O Brasil, de fato, hoje está sendo visto como uma republiqueta de banana. Aquilo que a gente já tinha conseguido vencer, se colocando no concerto das nações com uma certa estatura geopolítica, isso tudo foi rasgado e jogado fora com essa atitude tresloucada ali do ministro Alexandre de Moraes, que foi respaldado, diga-se de passagem, por vários dos seus pares. Temos aí uma possibilidade, né? O Cássio Nunes pediu aí posição da AGU, da PGR, disse que levará para o plenário. Quem sabe o bom senso retorna ao país e a gente pode voltar a utilizar as nossas redes sociais com a nossa liberdade de expressão assegurada. Isso aí tá facinho de resolver. E o ministro Cássio Nunes tem que resolver isso até a semana que vem, né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Gerson, ficamos por aqui com esse programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos de novo na segunda-feira, hein? Até lá. Até segunda, se Deus quiser. E nós também ficamos hoje por aqui. Eu peço que, se você tiver gostado do nosso programa, que se inscreva e compartilhe o máximo que puder. Vá ali em cima no botão de se inscrever e dê um clique apenas. É bem facinho. Vamos lá, a gente conta com a sua ajuda. Muito obrigado pela companhia, que tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira. Um abração e até lá.